Oi turma, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para mostrar como que a gente faz o desenho dessa peça aqui, tá? Eu copiei e colei essa imagem lá do meu PowerPoint e colei aqui para ficar mais fácil da gente ficar olhando as medidas dela. Primeira coisa que eu vou fazer é um retângulo com essas dimensões externas aqui, ó, de 75 e de 50, tá? Então, clico aqui no botãozinho retângulo e aqui embaixo ó, tem a opção de eu já dizer as duas dimensões do retângulo. Então, eu vou fazer isso, vou dizer que o comprimento do retângulo é 75 e que a largura do retângulo é 50. E ele vai me perguntar ó, um ponto inicial para me largar o meu retângulo. Vou colocar ele aqui, tá? Então, fiz essa parte externa aqui. E agora eu vou fazer um retângulo interno aqui, ó, com essas dimensões dessa região aqui, ó. Como se aqui dentro tivesse um retângulo menor. Esse outro retângulo vai ter as dimensões de 60 por 35. Porque eu vou usar os cantos dele, ó, para posicionar esses círculos aqui, tá? Então, eu vou desenhar ele agora aqui. De novo, eu vou dar as dimensões. Agora, eu vou dizer que uma das dimensões vai ser 60 e a outra, a largura dele, vai ser 35. E eu vou posicionar ele num cantinho aqui. E aí, eu vou usar o comando mover agora para posicionar ele no lugar correto. Bom, para posicionar, então, eu vou clicar aqui no comandinho mover, vou selecionar o objeto que eu quero mover, e vou dizer que nesse sentido aqui, né, vou acionar aqui o F8, eu quero mover 7.5. Por que 7.5? Porque é o raio que eu tenho aqui, tá? Então, dessa partezinha mais externa para cá, até o centro do círculo aqui, é a medida do raio, é 7,5. Eu vou repetir o comando, vou dar um Enter aqui no teclado, vou selecionar o que eu quero mover, e agora nesse outro sentido eu também quero mover 7.5, Enter. Então, eu já tenho agora a posição dos meus dois retângulos externos, que vão servir como base, né? Então, para mim iniciar o desenho. Agora, eu vou fazer os círculos, então. Nós temos dois círculos aqui, né? Vamos fazer o de dentro primeiro. O círculo interno, ele tem um diâmetro de 10, então o raio dele é 5. Como aqui embaixo me pede por padrão o raio, eu vou colocar 5. Se eu quisesse dizer o diâmetro, eu teria que clicar com o mouse ali em cima para trocar, né? Então, agora eu vou copiar, vim aqui no copiar, vou selecionar ele. Eu quero copiar desse ponto para esse ponto, para esse outro ponto e para esse outro ponto, tá? Vai ficar bem fácil da gente copiar, porque a gente já tem as referências ali da posição certinha. O círculo externo tem 7,5 de raio, né? Então, a gente vai desenhar no mesmo centro, né? Só que com raio de 7,5. Vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar isso daqui, desse pontinho para esse outro, para esse outro e para esse outro pontinho aqui. E aí, vou dar um Enter, tá? Sair do comando. Então, desenhei os nossos círculos aqui do canto. Agora, eu preciso cortar essas linhas que estão aqui. Só que para isso, como eu desenhei com um retângulo, eu vou ter que explodir. Para mim conseguir mover somente essa linha. Essa linha aqui, eu vou clicar aqui no botãozinho mover, vou selecionar ela e eu vou mover ela aqui para baixo, tá? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Um M de mover, vou selecionar o que eu quero mover, vou puxar ela para cá, tá? Bom, gente, deixa eu posicionar aqui um pouquinho melhor o desenho. O que a gente vai fazer agora? Movi aqui para baixo e agora eu vou usar esse comandinho aqui, ó, o aparar, tá? Então, o que eu quero aparar aqui? Eu quero selecionar essas entidades de corte, vou confirmar e eu quero tirar esse pedacinho daqui, tá? Eu vou fazer um lado primeiro e depois a gente faz o outro. E depois que eu cortei aquele pedacinho ali, o que eu quero fazer agora? Um
fillet, né? Que é chamado de concorde aqui. Um fillet entre esse e esse. E olha só que interessante, ficou exatamente o que a gente precisava, tá? Então, agora eu vou repetir do outro lado, tá? Seleciono primeiro esse comandinho aqui do aparar. Aí eu digo quais são, ó, selecione as entidades de corte para aparar, essa e essa, confirmo, e aí ele me pergunta para mim selecionar a entidade para estender. Será que eu selecionei o errado? Não, aqui, ó. Então, eu vou cortar já os dois juntos, tá? Poderia ter feito isso aqui também. Não fiz, esqueci, não tem problema. Vamos lá. Faço agora. Pego aqui, e agora eu digo que eu quero cortar esse pedacinho aqui de dentro. E agora eu quero fazer de novo o meu arredondamento do canto aqui. Eu vou selecionar isso e isso, tá? Vou só dar um Enter porque ele chama o último comando. Selecionar isso e isso. Vou dar outro Enter, selecionar isso e isso. E tá ali. Bom, agora, na verdade, eu não tenho essa linha aqui em cima, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nela e vou deletar essas duas linhas. Essas outras linhas aqui a gente também não tem, então eu vou excluir elas. Nós não vamos mais precisar delas. O que que tá faltando? Desenhar o retângulo aqui no meio. Eu até poderia deixar uma dessas linhas para me ajudar, de repente, no posicionamento desse retângulo. Quais são as medidas desse retângulo? De comprimento ele tem 57 e de altura ele tem 10. Então, vamos lá de novo no nosso retângulo. E agora eu vou desenhar ele com as dimensões de comprimento 5, 7. Dou um Enter, a largura é 10, dou outro Enter. E ele está me pedindo para mim posicionar, então, o ponto inicial. Eu vou largar aqui fora o retângulo, tá? Coloquei ele aqui. E agora eu vou de novo no mover, né? E eu vou dizer que eu quero mover esse retângulo e que eu quero pegar esse ponto médio e colocar exatamente em cima desse ponto médio aqui. E ele já ficou posicionado certinho. Agora sim eu vou deletar essa outra linha porque eu não vou mais precisar dela, tá? Depois disso podemos colocar as dimensões, por exemplo, deste centro até este centro nós temos 60. Desta linha aqui, deste pontinho, né? Aqui eu tenho que chegar um pouquinho mais perto para conseguir pegar o ponto final. Quando a gente não consegue, clica no Shift, botão direito, e pede para pegar o Snap Extremidade. Só que assim, ele me dá o Snap bem rapidinho, né? Tipo, ali, ó. Consegui. Agora, eu tenho que pegar o mesmo Snap de extremidade lá do outro lado. E vou colocando as cotas aqui, tá? Coloquei a cota de 75 e assim vocês vão fazendo para colocar as outras. Vamos colocar uma dimensão de círculo aqui, né? Como é que a gente faz, ó? Ficou esse tracejadinho, trouxemos o círculo para cá. Vou dar um Enter para repetir o mesmo comando. Ah, perdão, eu saí. Vou pegar a dimensão ali de novo. Agora eu quero desse arco aqui. Eu vou botar aqui, tá? Agora eu quero a dimensão, por exemplo, dessa linha aqui, ó, como eles colocaram ali. Vou colocar aqui o 57, tá? De novo, ó, posso colocar aqui, vou pegar... ali eu tenho que cuidar que a gente tem que dar um zoom, ó, senão a gente pega outra coisa. Eu quero pegar essa linha aqui, daqui até aqui, e quero dizer que daqui até aqui tem 10, tá? Então, vocês vão colocar todas as dimensões, mas acredito que o principal que eu queria mostrar para vocês é alguns macetes aí pra gente desenhar essa peça, ok? Era isso, então.